Seja bem-vindo ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Estamos nos aproximando do final da última temporada do livro do Apocalipse. E que bom foi ter vocês ao longo de toda essa jornada. Nós ainda teremos mais 2 temas para estudar, mas muito obrigado por sua companhia. E aproveitando para avisar para você que a próxima temporada do Bíblia Fácil terá uma nova temática. Nós vamos agora estudar os ensinos de Jesus. Lendo os evangelhos, nós vamos selecionar 18 ensinos que o próprio Cristo ministrou. E nós vamos estudar esses ensinos para descobrir a vontade de Jesus para a nossa vida. Hoje vamos estudar um pouquinho do capítulo 20 de Apocalipse. E nesse capítulo, o tema que vamos estudar, um reinado de 1000 anos. A expressão 1000 anos ou milênio é a mesma coisa, é uma doutrina da palavra de Deus. Talvez você nunca ouviu falar sobre milênio ou doutrina de 1000 anos, mas eu quero convidar você a nós hoje entendermos bem esse assunto à luz da palavra de Deus. E vamos orar para que o Espírito Santo nos ajude nessa caminhada. Feche seus olhos se você puder, e eu quero convidar os amigos aqui no estúdio para nós orarmos e termos esse estudo sobre Apocalipse 20. Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos suplicar a Tua bênção para que compreendamos a Tua vontade para a nossa vida. Cuida de todos nós e nos assista mais uma vez enquanto lemos o Teu livro sagrado. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Vamos então abrir nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 20. E aqui vamos entender esse período de 1000 anos e em que momento ele se situa na história. Vamos começar com o verso 1 até o 3. Apocalipse 20, versos 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por quanto tempo? 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto, o quê? Pouco tempo. Então, o capítulo 20 de Apocalipse, ele introduz a doutrina do milênio. Ele fala de um anjo que prende Satanás e o prende por 1000 anos. Depois desses 1000 anos, Satanás é solto, mas a Bíblia já avisa, por pouco tempo. E por que ele foi preso? Para que não mais enganasse as nações. Quando isso vai acontecer? Nós iremos entender agora. Herbert? Só 2 perguntinhas. Colocou o selo sobre ele. O que é esse selo? Se é o mesmo selo antes da volta de Jesus. E para não enganasse as nações. Nesse momento nós já estamos no céu. Quem é que vai ficar? Que nações são essas que está dizendo aí? São circunstâncias variadas. Ele não mais engana, porque os ímpios estarão mortos, como nós veremos agora. E esse pôs selo é porque ele tem a chave. Então, não há de fato uma corrente literal, onde o anjo vai vir com a corrente e prender o diabo. Mas essa prisão é uma prisão circunstancial. Aí você pode perguntar, mas pastor, peraí, até aqui a gente vinha estudando o Apocalipse e era tudo simbologia. Agora, alguma coisa parece que não é mais simbólico. Por exemplo, aqui falou-se em 1000 anos. Mas nós já vimos no Apocalipse períodos de 1260, períodos de 3 anos e meio ou 3 dias e meio, e nós sempre aplicávamos o princípio de interpretação profética dia a ano. Cada dia valeria 1 ano. Mas por que agora que o milênio refere-se literalmente a 1000 anos e não é um período profético? Há um detalhe na profecia muito interessante. Todas as vezes que alguém volta para explicar o assunto ou desmembrar mais informação sobre o tema, isso é um indicativo de que é uma profecia simbólica. Por exemplo, nós estudamos uma besta que sobe do mar no capítulo 13.
Isso é simbólico ou é literal? Dissemos que é simbólico. Por quê? Porque no 17, essa besta virou uma prostituta. Estão lembrados? Nós vimos uma besta que saiu da terra, identificamos como os Estados Unidos. Isso é simbólico ou é literal? Dissemos que a besta é simbólica, simboliza os Estados Unidos. Mas quando chega no capítulo 17, agora a besta que sai do mar vira uma besta escarlate. Ou seja, a cena volta em questão, vem mais informação sobre o tema. Agora, quando alguma coisa é dita e ninguém volta para explicar, é porque isso é literal. E quando estamos em Apocalipse 20 e fala-se dos 1000 anos, ninguém volta para explicar o que acontece nesses 1000 anos. É por isso que nós cremos de que esses 1000 anos não são proféticos de milhões de anos, mas 1000 anos literais, no mesmo tempo que nós conhecemos hoje aqui na Terra. Então aqui vem algumas questões. Esse fechar e pôr selo tem a ver com uma simbologia que vai acontecer com Satanás nesse período, como nós iremos descobrir daqui a pouquinho. Eu coloquei aqui um quadro para que nós pudéssemos mentalizar melhor os eventos de acordo com a profecia. Vamos começar aqui com a volta de Jesus. Esse foi um tema que estudamos há algumas semanas. Quando Cristo voltar, que eventos terão lugar? Primeiro, nós vimos que os salvos que estão mortos, eles ressuscitarão. Então você tem, ao mesmo tempo, a volta de Jesus, a ressurreição dos salvos, a ascensão dos salvos ao céu, a morte dos ímpios que estavam vivos e a prisão de Satanás. Então, quando é que Satanás será preso? Quando Jesus voltar. E como ficará a terra a partir da volta de Jesus? Desolada e vazia. Por quê? Porque Tessalonicenses 2,8 diz lá que quando Cristo vier, Ele vai destruir o ímpio e todas as obras pela manifestação da sua vinda. E nós estudamos também na abertura ou na queda das 7 pragas que haverá um terremoto qual nunca houve, estão lembrados? E uma chuva de pedras, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, 40 quilos. Então, estes acontecimentos sobrenaturais vão destruir todas as obras humanas e a terra vai ficar completamente devastada. Então, quais são os eventos que dão início ao período de 1000 anos? Jesus volta, os salvos vão para o céu, os ímpios são destruídos. E como não tem mais ninguém sobre a face da terra, Satanás, circunstancialmente, está preso, porque não tem mais o que ele fazer. Só estará ele e os seus demônios aqui nessa terra por 1000 anos, sem ter o que fazer. Doutor Eduardo? Da destruição da Terra, a ciência já está alertando que vai haver inversão dos polos, né? Do polo norte com o polo sul. Haverá uma volta aí de pelo menos inversão 180 total, graus. é. Ou seja, nós já estamos vendo muita coisa. A Bíblia diz que o mundo natural, ele geme pela expectativa da volta de Jesus. Ou seja, a terra está sofrendo, almejando que Jesus volte, para que todos os problemas sejam resolvidos. A camada de ozônio tem sido destruída, os raios ultravioletas do sol estão chegando nas pessoas, estão causando problemas de saúde. Ou seja, nós chegamos num ponto da história que, se não houver uma intervenção sobrenatural, não sabemos o que vai acontecer com a humanidade. O aquecimento global, a falta de água, inundações em outras regiões. Então, nós estamos caminhando para um momento que precisa haver uma intervenção sobrenatural. E essa intervenção será a volta de Jesus. Então, o período de 1000 anos do qual fala o Apocalipse, ele se inicia com a volta de Jesus. O profeta Jeremias teve uma visão sobre a terra nesse momento. E no capítulo 4, versos 23 em diante, ele escreveu: Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum,
e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Então Jeremias teve uma visão, e essa visão aplica-se também ao estado da terra após a volta de Jesus. Todas as cidades foram derribadas. Você que consegue pensar numa cidade como aqui a de São Paulo, uma cidade como Nova York, com milhares de arranha-céus, prédios, construções, tudo será destruído, tudo virá abaixo. Assim vai acontecer na volta de Jesus. E essa terra sem forma e vazia, o profeta está usando aqui a mesma expressão do Gênesis 1. Quando a Bíblia abre, lá diz que a terra era sem forma e vazia. Ou seja, a terra era caótica. A mesma expressão de Gênesis 1, o profeta usa para descrever a terra nesse momento. E assim como Gênesis 1, ao descrever a terra caótica, descreve a terra no momento antes da criação de todas as coisas, no embelezamento do planeta e na beleza que tornou-se o Jardim do Éden, o profeta Jeremias está vendo uma terra caótica antes um pouco da sua renovação. Ou seja, antes dos novos céus e da nova terra que promete Apocalipse, capítulo 21. José Luiz. Pastor, com relação na volta de Jesus, que vai acontecer esse evento, né? Ok? Jesus não toca a terra. Ele não pisa na terra. Porque ela está contaminada. Esse é um fator? Não sei se por isso. O Paulo diz assim, que quando Cristo vier, nós seremos levados ao encontro do Senhor nos ares. Então, por que ele não pisa, eu não sei. Eu sei que ele não pisa, porque Paulo diz que nós vamos encontrá-lo nos ares. É aquela questão que até poderia confundir os escolhidos. Em que momento que ocorre isso? Que Satanás poderia se personificar. Tem que acontecer antes desse fechamento da porta da graça aqui. Antes da volta de Jesus. Então, antes que Jesus volte, o diabo vai se passar pelo próprio Cristo. Ele vai tentar fazer parecer ser o Cristo e vai tentar enganar as pessoas. Aonde está isso na Bíblia? Vamos para 2 Tessalonicenses. Dá uma olhadinha na sua Bíblia aí. 2 Tessalonicenses. (799). Podemos começar no 798, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, página 798. Em casa, talvez a paginação não confira, mas nós iremos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha o primeiro verso. Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Qual é o tema da exortação? A vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele. Então, Paulo introduz o capítulo falando, olha, quanto à vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. O tema é a volta de Jesus. Agora olha para o verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, ou seja, Jesus não vai voltar, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Paulo está dizendo, Jesus não volta, enquanto o homem da iniquidade não se revelar. O filho da perdição, ele vai se revelar. Aí você vai agora para o versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás,
com prodígios e sinais da mentira. Sabe o que Paulo está ensinando? Antes que Jesus volte, o diabo fará parecer ser ele o Cristo voltando. E este será o último ato de engano dele. E muitas pessoas serão enganadas nesse momento, por acharem que ele é o Cristo. Agora, como nós poderemos saber ser esse o falso Cristo e como não ser enganado? Primeiro, porque ele vai pisar na terra. E Cristo não pisa, segundo o apóstolo Paulo. Segundo, ele vai pisar na terra e ele vai fazer sinais, prodígios e maravilhas. Ou seja, ele operará milagres para as pessoas. E quando Jesus volta, ele não vem para operar milagre nenhum. Ele vem para destruir o ímpio e para levar o salvo para o céu. O milagre já aconteceu, na conversão dessas pessoas. Então nós poderemos distinguir muito bem. Isso quando será? Antes da volta de Jesus. Então o evangelho vai ser pregado, será advertido que esse que pisou na terra é o falso Cristo, ele não é o Cristo verdadeiro, e quando a última pessoa ouvir do evangelho, fecha-se a porta da graça, e então caem as pragas, e depois das pragas nós temos a volta de Jesus. Então a volta de Cristo inaugura um período de 1000 anos. Agora o que vai acontecer durante esses 1000 anos? Nós colocamos aqui 4 eventos. Os salvos estarão reinando com Cristo no céu, os ímpios continuam mortos, Satanás continua preso e a terra continua desolada. Agora eu queria entrar num outro tópico aqui. Os salvos estarão reinando com Cristo. Mas o que eles farão durante esses 1000 anos? A Bíblia fala o que eles farão nesses 1000 anos. Olha o que diz Atos 17, 31. Atos 17, 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. O que eu quero aproveitar e explorar nesse texto aqui? Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo. Aqui eu volto ao tema do juízo. E lembra quando nós estudamos esse tema do juízo, eu falei para vocês de que ele se divide em 3 fases? A primeira fase acontece antes da volta de Cristo, por isso é pré-advento. Depois uma fase comprobatória, que eu disse que seria durante o milênio. E uma terceira fase após o milênio. Então vamos agora aos textos bíblicos para comprovar a existência dessas 3 fases. Atos 17, 31. Aonde eu encontro na Bíblia um texto que fale para mim sobre a primeira fase do juízo, chamada de pré-advento? Apocalipse 14, 6 e 7. Nós estudamos essas 3 mensagens, mas na primeira mensagem que nós já estudamos, o anjo diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. Vinda é a hora do seu juízo. Ou seja, temam a Deus, deem glória a Ele, porque o juízo chegou. O anjo está anunciando a chegada do juízo. Quando? Nós vimos pela profecia de Daniel 8,14, em 1844. Então, esta mensagem, ela começou a ser pregada lá, em 1844, depois que eles entenderam que não era a volta de Cristo, mas o início de uma nova fase de Jesus no santuário celestial. Então, aí se cumpriu Apocalipse 14, verso 7. Agora, quando termina esse juízo, se fecha a porta da graça. Então, por que se fecha a porta? Porque todos os casos foram decididos, ou para salvação, ou para perdição. Então, a primeira fase do juízo, ela começou em 1844 e ela vai durar até o fechamento da porta da graça. E quando se fechar a porta da graça, caem as pragas e em seguida as pragas, a volta de Jesus. Então, aqui nós temos o texto dessa fase. Olha o que diz o versículo 4 do capítulo 20 agora. Antes, porém, Elbert... Sobre o juízo pré-advento, iniciou em 1844.
Então, é passado o nome, né? Está sendo passado, é julgado. Então, quem está sendo julgado nesse momento? Iniciou esse julgamento, por exemplo, lá em 1844. Está sendo julgado quem estava ali, vivo naquela época. Esse juízo está se arrastando, vai se arrastar até a porta-graça. Então, por exemplo, quem entende, assim, eu fui chamado para ser, acho que quem acho que entende melhor, foi passada a minha vez, o meu nome foi passado. Mas a porta-graça não fechou. Eu ainda tenho esperança? Como que é isso? O juízo se processa assim. Em 1844, começou o juízo. Esse juízo é para aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, não é o do ímpio. O ímpio já está condenado, ele só participa na segunda fase, que nós veremos agora. Então, aquele que um dia aceitou a Cristo como Salvador, ele vai passar por esse juízo. Só que o juízo é sempre a favor dos santos na Bíblia. Começa por quem? A Bíblia diz que pelos mortos. Se começa pelos mortos, nós entendemos que o primeiro nome a ser julgado foi quem? Abel. Porque foi o primeiro ser humano a morrer sobre a face da terra. Então começou pelos mortos. E quando chegasse aos vivos, viria o dos vivos. Já estamos no juízo dos vivos? Nós não sabemos. Podemos estar? Podemos, não há nenhum empecilho. E se acontece o juízo dos vivos, como é que ele se procede? O meu nome está sendo julgado. Ele continua sendo julgado, até que a pessoa morra ou até que Jesus feche a porta da graça. Então não existe a possibilidade de alguém estar vivo e ele ser condenado ainda em vida, a não ser que ele cometa o pecado contra o Espírito Santo, que é o pecado imperdoável. Jesus falou que esse é o pecado imperdoável. Quem cometê-lo não tem perdão. Mas quem não comete o pecado contra o Espírito Santo e está vivo, enquanto há vivo, ele tem esperança. É por isso que a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Toda manhã elas se renovam. Zé Luiz? Pastor, o que seria esse pecado contra o Espírito Santo? Pecado contra o Espírito Santo, Jesus falou assim: todos os pecados que vocês cometerem ser-lhes-ão perdoados. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não será perdoado. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É a insistência num pecado conhecido. Vamos supor que eu sei que roubar é pecado. Aí eu roubei essa semana. Aí quando eu chego em casa, vou dormir à noite, eu me arrependo e eu confesso a Deus. O Espírito Santo é que me leva ao arrependimento. Todo genuíno arrependimento é levado a Deus pelo Espírito Santo. Aí na semana que vem, eu roubo de novo. O Espírito me impressiona. Eu roubo de novo, ele continua me impressionando. Se eu ficar insistindo no pecado, cada vez mais a influência do Espírito será menor na minha vida. E pode chegar um ponto em que eu não mais ouça a voz do Espírito. Quando eu deixar de ouvir a voz do Espírito, eu pequei contra ele. Porque se só ele pode levar à conversão e eu não mais o ouço, não há para mim possibilidade mais de arrependimento. Eu gosto de ilustrar isso. Às vezes você mora num local, eu já morei num local onde passava trens, e na primeira noite que você vai dormir, o trem vem, e aí você ouve aquele barulhão do trem passando, e você nem consegue dormir. Assim é uma semana. Depois de uns dias, você vai para a cama, dorme e pergunta: o trem não passou? Não, ele está passando. Ele passa todo dia, mas você se acostumou com ele. Aí você não ouve mais. Isso é pecar contra o Espírito Santo. Simone? Pastor, uma pergunta. Uma hipótese. Existe ladrões, assassinos, e esses às vezes cometem 10, 15, 20 ou mais, né, assassinatos. Aí o sujeito ele é preso, fica na cadeia. E um missionário ou algum pastor vai lá, faz uma visita e ele se arrepende e é batizado. Então, nessa hora, ele ouviu a voz do Espírito Santo, ele é convertido, como é que fica? Se ele se arrependeu dos erros que cometeu, e se o arrependimento for sincero,
o que só Deus pode julgar, né? Porque só Deus vê o coração, tudo que ele cometeu está perdoado. Sim. Esse é o perdão divino. Nós, seres humanos, temos até dificuldade com isso, em pensar numa pessoa que trouxe tanto mal para alguém, Deus perdoa e Deus salva. Mas não foi isso que Jesus fez com o ladrão na cruz? Aquele ladrão viveu a vida inteira fazendo uma coisa errada. E quando Deus o salva, ele não desceu da cruz para viver nada. Ele estava na hora da morte. Então, esse exemplo do ladrão na cruz, quem sabe é um dos exemplos mais belos da Bíblia, para mostrar que o perdão de Deus, ele é maravilhoso. E se Deus perdoou alguém que a vida inteira esteve envolvida no crime, será que ele não pode perdoar também a mim, a qualquer outra pessoa que pecou? E por mais negro que tenha sido nosso pecado, há perdão para ele. Certo. Nós iremos para o intervalo. E quando voltarmos, nós vamos entender o que vai acontecer durante o milênio, na segunda fase do juízo. Daqui a pouquinho estamos de volta. O primeiro contato com ele foi assim, bem emocionante para mim, né? Que foi uma coisa muito diferente. Como eu falei, eu trabalho uma semana aqui na Bahia e uma semana no Espírito Santo. Então, eu estou indo para lá de avião, né? Toda 15 dias eu vou e volto. E numa dessas voltas do Espírito Santo, peguei o voo de Vitória para Confins, outro seria para Vitória da Conquista. Vitória da Conquista, que era o porto mais próximo, venho de carro para casa. Então, cheguei em Confins, né? Troquei de aeronave, trocamos de aeronave, fomos para a pista. Fomos até a cabeceira da pista para poder o avião decolar. Só que antes de decolar, na hora que estava na cabeceira da pista, o piloto falou que cancelou o voo, que não ia mais voar, não ia pilotar. Simplesmente assim, não vou mais porque venceu minhas horas, eu vou embora. Pegou o avião e voltou para o aeroporto. Né? Quando chegou no aeroporto, a confusão danada e o povo reclamando. Tinha gente que tinha que dar aula de pós-graduação para 60 alunos, tinha gente que o pai morreu e o enterro ia ser, né, no sábado de manhã. E não deram previsão de próximo voo. Não tem voo, o próximo está lotado, fica aí. Mais ou menos assim. Quando eu vi aquela confusão, e como eu estava indo para casa mesmo, falei, eu vou sair dessa confusão, depois eu volto. Aí eu fui andar um pouco no aeroporto, uma meia hora depois eu voltei. Quando eu voltei, perguntei a menina da empresária, falei assim, e aí, tá resolvido o quê? Vocês pegam aqui o voucher e vai almoçar, terceiro andar aqui do aeroporto de Confins, fui almoçar. Aí quando eu cheguei lá, encontrei, né, o pessoal que estava no avião, tudo lá sentado, tinha uma cadeira, uma mesa, só tinha uma pessoa e era o pastor Arilton. Já conhecia ele pela televisão, já tinha visto ele pessoalmente, né, muitos anos atrás. Aí eu pedi para sentar, né, pedi licença, ele fica à vontade, que hoje é por minha conta, né, brincou. Falei, então vou comer dobrado. E eu fiz o meu prato, sentei com ele, comecei a... Aí eu perguntei, né, sou pastor da Igreja Adventista, né? Aí ele, sim, sou pastor da Igreja Adventista. Aí ele falou, e você? Eu falei assim, eu estou afastado da igreja. Aí eu fiz aquela pergunta, né, básica. Não volta por quê? Né? Falei, falta de vergonha, pastor. E aí, ele ficou olhando para mim, olhando. E assim, de repente, ele virou e falou assim, você quer participar do programa Bíblia Fácil? Aí ali me deu uma parada, eu parei assim. E eu sabia que a resposta não era sim, eu quero ir para o Bíblia Fácil. Aquilo ali mexeu comigo, porque havia acontecido algumas coisas comigo antes dessa data, né, desse dia, que me marcaram. Porque por 3 vezes eu sonhei que Jesus estava voltando. E todas as vezes que eu sonhava, eu estava perdido. E na última vez que eu tinha sonhado, fazia 7 dias. Fazia exatamente 7 dias. E eu estava na casa do meu sogro em Bom Jesus da Lapa, com a minha esposa e meu cunhado, 7 dias antes. E aí eu olhei para o pastor e, né, falei com ele isso. Falei, então minha resposta não é sim para ir, é sim que eu quero fazer da minha vida. E eu, no sonho, foi o pior que eu tive, porque eu senti eu perdido. Senti que eu estava perdido. Eu vi que eu não tinha mais oportunidade.
é um desespero, angústia que não tem descrição. Não dá para descrever a angústia que é. E eu acordei e eu falei assim, eu tenho que mudar a minha vida. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre a doutrina do milênio. Vimos há instantes que durante o milênio também vai acontecer um juízo. Esse juízo de Deus se divide em 3 fases. A primeira acontece antes da volta de Jesus e a segunda durante o milênio. Nós chamamos essa segunda fase do juízo de juízo comprobatório. Por quê? Porque é um juízo de comprovação. É agora o juízo dos ímpios, o juízo daqueles que se perderam. E para que haverá esse juízo? Apenas para ficar claro para o universo o motivo da perdição de cada pessoa. E quando os salvos entenderem o porquê da perdição dos ímpios, eles reconhecerão que Deus foi justo em salvar estes e condenar aqueles. Para isso, eu queria ler com vocês alguns textos. O primeiro deles é um texto de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 6, versos 2 e 3. Paulo escreveu assim: Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Que anjos Paulo disse que nós vamos julgar? Os demônios. Aquela terça parte que ficou do lado de Satanás. Agora estes anjos e os ímpios serão julgados pelos salvos. Quando? Durante o milênio. Abra sua Bíblia no capítulo 20, onde nós estamos, e olha comigo agora o versículo 4. No verso 3, foi dito que Satanás foi preso. Agora vem o verso 4. Vi também tronos, e nesses tronos assentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Então nós estamos falando de um julgamento após a prisão de Satanás, e quem vai julgar é aqueles que receberam autoridade para isso, que Paulo está dizendo que é os santos. Então os santos agora começam a julgar. E o verso continua: Vi ainda almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco sua imagem, e não receberam a marca na fronte ou na mão, e viveram e reinaram com Cristo, quanto tempo? 1000 anos. Quem é que João viu se assentando em tronos para julgar os ímpios e os anjos? Ele viu pessoas que haviam sido decapitadas por causa de sua fé. Ele viu ali mártires. Ele viu os salvos. E eles agora vão começar a julgar os ímpios. Volto a falar. Esse juízo não é para definir se o ímpio agora vai poder se salvar. É só definir o motivo da perdição deles. Cacai? Esse capítulo aqui me traz uma reflexão sobre vida infinita. Sobre? Vida infinita. Infinita. Hipótese. Vamos supor que eu acredite em vida infinita. Para isso, eu tenho que viver a palavra. Okay. Aquilo que está na palavra. Ok. Aqui fala: e viveram, reinaram com Cristo durante 1000 anos. Uhum. Aqueles que não adoraram a besta e... Os salvos. Os salvos, ok. Se eu sou salvo, eu posso viver infinitamente, alma, espírito, corpo, como Sim. nós estamos aqui? Como nós estamos aqui, só que glorificados. Paulo diz em 1 Coríntios 15, nos versos 51 em diante, que quando Jesus voltar, esse corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e o corpo que é mortal se revestirá
da imortalidade. Então nós somos mortais, seremos imortais. E todos os vestígios do pecado que nós carregamos, eles desaparecerão. E nós veremos eternamente. Mas por que ele está dizendo viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos? Porque esse reinado é no céu. Agora, quando terminar os 1000 anos, o que acontece? Lembra que nós estudamos aqui Apocalipse 21, 9? João vê a cidade santa que descia do céu. Então nós vamos para o céu com Jesus e no céu moraremos 1000 anos. Agora, quando terminar esses 1000 anos, nós vamos voltar aqui para a terra para morar na mesma terra que hoje nós moramos. É o que eu vou explicar daqui a pouco. Então, vimos agora a segunda fase. Terceira fase do juízo. Juízo comprobatório ou juízo executivo, ou seja, a sentença vai ser aplicada. E aonde está a sentença sendo aplicada? Olha aí no capítulo 20, agora, versículo 7 e versículo 8. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. E o número destes é como o quê? Lembra que eu falei para vocês que os perdidos são como a areia do mar? Versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e o quê? A cidade querida. Como se chama a cidade? Nova Jerusalém. Ela desceu dos céus com os salvos. Lá está Deus, o Cordeiro. A cidade veio para essa terra. Quando a cidade chega na terra, os ímpios ressuscitam. E porque os ímpios ressuscitam, é que Satanás está solto. Durante o milênio, os salvos estão reinando com Cristo no céu e julgando os ímpios. Os ímpios estão mortos, Satanás preso e a terra desolada. Mas quando termina o milênio, o que acontece? A cidade santa desce do céu. Aonde está isso? Apocalipse 21, verso 9. Nós lemos esse texto outro dia. Olha o que diz aí. É o versículo 10. Apocalipse 21, 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia da onde? Do céu, da parte de quem? Da parte de Deus. Então a cidade santa desce. Quando? Depois do milênio. Agora o que acontece? Os ímpios ressuscitam. Aonde está isso? Olha aqui no capítulo 20, versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Completados os 1000 anos, os ímpios ressuscitam. Terceiro evento, Satanás é solto. Por que Satanás é solto? Porque a obra dele é tentar e enganar. Agora tem gente de novo. Quem tem? Os ímpios que ressuscitaram. E como Satanás vai enganá-los? Satanás vai convencer os ímpios que o número é como a areia do mar, que eles têm poder bélico e força para invadir aquela cidade que desceu do céu. Então aqui o diabo voltará a enganar o ímpio. Nós podemos, pela força, invadir aquela cidade que desceu do céu e morar lá. E então, que diz o Apocalipse 20, versículo 9? Marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O que é esse fogo que desce do céu e destrói o ímpio? Juízo executivo. E o que mais diz a palavra de Deus no versículo 10? O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E eu já expliquei para vocês que essa expressão séculos dos séculos é um fogo que arde enquanto há matéria. É um fogo eterno em suas consequências. Por quê? Porque eles estavam sobre a superfície da terra.
Se o fogo for eterno, literalmente, essa terra vai ficar ardendo em chamas eternamente. Mas não é isso que diz o Apocalipse, porque quando termina esse fogo, e nós vamos agora para a próxima página do Apocalipse, lá diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Ué, ele está vendo um novo céu, mas não é uma nova terra, mas não é outra terra, é a mesma, para onde a cidade santa veio. É por isso que o fogo não é eterno. E esse lago de fogo? É porque o fogo vai envolver todo o planeta. A ideia aqui é de um fogo pleno. Todos os ímpios serão destruídos. E junto com os ímpios, Satanás, seus anjos, a besta e o falso profeta. Ou seja, o mal foi extirpado. E sabe o que profetizou Naum 1:9? O mal não se levantará segunda vez. O diabo se levantou uma vez lá no céu. O profeta Naum diz: o mal não vai se levantar segunda vez. E qual é a prova que nós temos que o mal não vai se levantar, além dessa descrição profética? É a própria história da humanidade. Com todo o sofrimento que o mal acarretou, com tantas injustiças, com tantos problemas, a história da família humana será um exemplo para o universo da consequência dos resultados de se rebelar contra o Criador. Herbert? Duas coisas. A primeira, quando fala de ressuscitar os ímpios, ele está falando de toda a era. Todos os ímpios de todas as eras. E outra coisa, em que momento eles vão reconhecer? Porque eles morrem quando Cristo vem. Aí ressuscita quando Cristo volta de novo. E eles ainda querem guerrear. Esse povo não vai reconhecer que Deus é Deus em nenhum momento, porque viu, morreu, se escondeu, morreu. Ressuscita, vem fogo. Eles vão reconhecer que Deus é Deus ou vai achar que Deus é injusto ainda? Como que, assim, porque se falando assim parece que é muito rápido, né? Sim. Haverá um momento, e a Bíblia diz assim: chegará o dia em que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Quando é que essa profecia vai se cumprir? Nesse momento. Quando os ímpios rodeiam a cidade e estão prontas para atacá-la, é nesse momento que Deus vai levar à consciência de cada perdido o motivo pelo qual ele se perdeu, e ele vai entender de que ele está ali como perdido porque ele escolheu. E nesse momento, antes que eles sejam destruídos, todo joelho vai se dobrar. E eles vão reconhecer: Deus é justo. E se nós estamos nessa situação, foi por escolha nossa. Aí vem o fogo dos céus e queima a todos. Então, há um momento em que todo joelho se dobrará. É nesse momento, antes da destruição. E, finalmente, todos os ímpios reconhecerão que Deus foi justo e eles não quiseram estar dentro da cidade. É por isso que o Apocalipse nos faz um convite muito especial. Olha o capítulo 21, verso 1 e 2. O capítulo 20 terminou com a destruição de Satanás, dos anjos maus e dos ímpios. Aí vem o capítulo 21. O que ensina o capítulo 21? O que João viu? Novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Ou seja, João vê agora um novo céu e a nova terra. Por quê? Porque o mesmo fogo que Deus vai usar para dar fim ao pecado é o fogo que Ele usa para purificar a terra que hoje nós habitamos. E ela será purificada de toda a sua maldade e nós habitaremos aqui para todo sempre. E então o Apocalipse termina com um lindo convite aqui no capítulo 22. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem: vem.
Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Esse é o convite divino. Quem quiser, venha. E você recebe de graça da água da vida. Então as pessoas rejeitaram o convite divino. Rejeitaram a graça de Deus que foi oferecida. Então agora não tem o que fazer. O convite foi rejeitado. Vai se cumprir na vida de muitos o que está no Evangelho de João. Veio para os que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu e você, amigos, só temos um destino, né? Ou só tem um caminho. Ou nós vamos estar dentro da cidade, ou vamos estar fora dela. Ou vamos estar dentro da cidade com o cordeiro, ou fora dela com a besta. Ou vamos estar dentro dela para viver eternamente, ou fora dela para ser destruído eternamente. Por isso Jesus falou assim: existem dois caminhos, um estreito e um largo. Só tem dois, não tem um terceiro. E o caminho estreito é Jesus Cristo. E de graça nós podemos receber tudo o que a palavra de Deus nos promete. Por isso eu e você podemos hoje optar por Jesus. Quando terminarmos a história humana, todo joelho vai se dobrar. Mas quando todo joelho se dobrar, será tarde para esses que estão se dobrando. E por que eles vão dobrar o joelho só lá, depois do milênio? É porque não dobram agora. Então, meu desafio para você hoje é dobrar nossos joelhos agora e nos rendermos ao senhorio de Cristo. Porque quem não fizer isso agora, vai ter que fazer, mas sem salvação. Eu queria que você pensasse nisso. Nós ouviremos uma música agora que fala no retorno para casa. Deus está preparando para nós um novo céu e uma nova terra. É a nossa casa. Vamos deixar tudo para trás. Vamos nos despir de tudo que nos prende nesse mundo. E vamos voltar para casa, porque o Pai nos espera. Pense nisso enquanto você ouve agora essa música. Meu caminho é de volta pra casa, minha terra é de paz, bem mais feliz. Quem caminha pra lá sabe que as dores de agora se vão. Largue este fardo pesado no chão e segue, olhando pro que vem, com olhos de quem vê além. Meu caminho é de volta pra casa, minha terra é de paz, bem mais feliz. Quem caminha pra lá sabe que as dores de agora se vão. Largue este fardo pesado no chão e segue, olhando pro que vem, com olhos de quem vê além.
Obrigado, Walter. Eu gosto dessa música porque ela diz assim: lança o teu fardo no chão e olha para o além. Em Mateus 11, 28 a 30, Jesus fez o maior convite que poderia ser feito. Ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pegue o seu fardo pesado, lance no chão e olhe para frente, para o além, como vendo o invisível. Olhe para a volta de Cristo, olhe para a vida eterna, olhe para o novo céu e para a nova terra que nos aguarda. Porque é apenas este olhar que vai te manter entusiasmado, é apenas este olhar que vai te dar forças, vai te revigorar. E todas as vezes que a tristeza se abater, o medo ou a ansiedade, lembre-se que há um céu esperando você. Lembre-se de que lá há uma coroa te aguardando, uma pedrinha branca com um novo nome para você. E no guarda-roupa de Deus, uma veste com o seu número, esperando só você chegar. Lá está, tudo para nós. Agora, se você não for, ninguém vai pegar aquela pedrinha branca que o Apocalipse fala. Se você não for, ninguém vai usar a sua veste. Se você não for, ninguém vai usar a sua coroa. E por toda a eternidade, o Pai saberá que você não está ali. Só Deus para suportar uma dor assim. Alguém que Ele criou e Ele tanto ama, não está com Ele. É igual você como um pai, pensar no filho que você tem e ele não está com você. E nos momentos que os filhos choram, é quando mais a gente tem vontade de estar perto, de abraçar, de segurar. E como pai, a gente quer segurar para que nenhuma lágrima role. Como pai, a gente quer sentir a dor no lugar dos filhos, para que eles não sofram. Assim é o Pai Celeste. E Ele na cruz suportou toda a dor, para que você não tivesse que passar pela morte. Mas Ele não pode forçar você, né? Ele só vai dizer: você quer? Quem quiser, não foi isso que nós lemos? Quem quiser, venha. Você não quer? Eu não posso. Eu não posso forçar. Você quer? Então venha. É para quem quer. Você quer o céu? Se você quiser, todo o céu vai estar do seu lado. E você será um vitorioso. E eu quero orar por isso agora. Pai, como filhos, nós queremos ir para casa. Nós queremos deixar nosso fardo no chão e olhar e ver o invisível, acreditar nas tuas promessas, acreditar no teu livro sagrado e fazer o devido preparo para te receber em glória e majestade. Planta em nosso coração o desejo pelo céu e nos prepare a cada instante para a tua volta. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigado, amigo, pela sua companhia. Semana que vem nós vamos estudar o último capítulo de Apocalipse, capítulo 22, e vamos descobrir como será a vida nessa nova terra, purificada pelo fogo. Eu te espero semana que vem.